De Volta para o Futuro chegou em nossas vidas no ano de 1985 e em 5 anos recebemos 2 continuações desta obra. No vídeo de hoje iremos ver os 3 filmes de Marty e o Dr. Emmett em suas aventuras entre o passado e o futuro. O filme inicia mostrando a casa de um cientista. Nela há muitas coisas que a tornam um pouco excêntrica. No noticiário, a jornalista fala sobre um roubo em que levaram plutônio e um grupo líbio que assumiu a responsabilidade pelo ato. O protagonista Marty entra na residência. Ele está procurando o cientista e seu cachorrinho chamado Einstein, mas não os encontra. O doutor liga para sua casa e o protagonista quem atende. Ele pede que o garoto o encontre em um local a 1h15 da madrugada, pois fez uma descoberta e avisa que o cachorro está com ele. O garoto já está atrasado para a escola, então ele sobe em seu skate e conta com a ajuda dos carros para ir mais rápido. Na porta da escola, ele encontra Jennifer, sua namorada, e ela o avisa que o supervisor está procurando pelos dois, então o puxa para entrarem por outro lugar. Contudo, acabam trombando com o supervisor mesmo assim, e ele dá um sermão em Marty, que ele é preguiçoso igual ao seu pai quando estudava no local. Diz também que viu a inscrição da banda do protagonista para tocarem na escola e que deveriam desistir. Entretanto, o garoto vai mesmo assim fazer o teste, mas eles não passam pelo conselho achar que tocam músicas muito barulhentas. Mais tarde, o casal está na praça da cidade e um carro 4x4 passa por eles. Marty comenta que deseja um dia conquistar este veículo. Depois, enquanto os dois conversam, o protagonista explica a Jennifer que a mãe dele não a acha uma boa companhia e que ela fala como se nunca tivesse feito algo assim em sua adolescência, como ficar com um rapaz. Quando estão prestes a se beijar, uma mulher se aproxima pedindo dinheiro para salvar o relógio que está atrás do casal. Ele foi atingido por um raio há anos e desde então não voltou a funcionar. O prefeito da cidade, chamado Wilson, deseja o substituir e algumas pessoas estão fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro para arrumá-lo. Marty dá uns trocados a ela e está pronto para curtir mais um momento junto com a sua namorada, mas o pai dela chega e a pede que entre no carro. O garoto volta para sua casa e ao chegar descobre que o carro que ele usaria para sair com Jennifer no outro dia estava sendo guinchado e deu perda total. O chefe de seu pai, chamado Biff, foi quem bateu o carro e por mais que a culpa seja dele, disse que não se responsabilizará pelo que aconteceu ao veículo. E ainda assim cobra de George alguns relatórios que era para ele fazer, mas pediu que o homem fizesse e depois passaria para sua letra. Biff vai embora e George sabe o que seu filho dirá, mas explica que não leva jeito para brigas, ainda mais com um valentão como seu chefe. Na mesa de jantar estão todos os de sua família reunidos e sua mãe Lorraine traz um bolo para comerem, que era para ser para seu tio Joey, contudo a sua condicional foi negada. A irmã de Marty, chamada Linda, o avisa que Jennifer ligou 2 vezes e Lorraine ressalta mais uma vez não gostar dessa garota, por achar que mulheres que vão atrás dos homens são desesperadas e não mostram seu valor. Sua filha tenta explicar que não há nada de errado nisso, mas a sua mãe não leva o comentário em consideração. Ela conta que quando era mais nova nunca ficou fazendo essas coisas ou em um carro estacionado junto com um garoto. Sua filha diz que assim nunca conhecerá alguém, mas Lorraine diz que acontecerá como aconteceu com ela e o pai das crianças. Eles contam mais uma vez a história em que o avô das crianças atropelou George e o levou para sua casa para se recuperar. Assim, os dois acabaram se aproximando e ficando juntos desde então. De madrugada, Marty está dormindo quando o doutor liga para ele e pede que no caminho do shopping pegue a câmera que deixou em casa. O garoto encontra Einstein, cachorrinho do cientista, no estacionamento. Um caminhão abre sua parte traseira e um carro desce dele, com o doutor dentro. Ele pede que Marty filme o que vai acontecer a seguir. O cientista diz o ano e a hora em que está no estacionamento, em seguida coloca o cachorrinho dentro do carro e passa o cinto nele. Ele mostra que o relógio dele e de Einstein estão em perfeita sincronia e fecha a porta. Se os cálculos dele estiverem certos, quando o carro atingir a 140 km por hora, acontecerá algo inédito. E realmente foi o que a dupla viu. O doutor comemora o sucesso do deslocamento temporal e Einstein se tornou o primeiro a fazer uma viagem no tempo. Ele está precisamente a 1 minuto no futuro. O carro volta e
e quando o cientista vai abri-lo, o cachorrinho está em perfeito estado e seu relógio com 1 minuto de atraso. O doutor explica a Marty como funciona a máquina do tempo e tudo isso é graças ao capacitor de fluxo, que ele criou quando bateu a cabeça em 1955. Logo depois vem a imagem de algo em sua mente. O cientista desenhou e mais tarde descobriu que se tratava do capacitor. O cientista levou 30 anos para torná-lo realidade e usou quase toda a fortuna de sua família para isso. Marty pergunta se ele usa gasolina comum para fazer funcionar o carro, mas o doutor explica que é algo mais potente, plutônio. O garoto pergunta se está lidando com algo nuclear, mas o cientista explica que na verdade ele é elétrico, mas precisa de uma reação nuclear para gerar 1,21 gigawatts de eletricidade. Marty sabe que se não pode comprar plutônio em lojas, então questiona se foi roubado e o doutor confirma que sim, de um grupo formado por líbios. Eles queriam que o cientista construísse uma bomba, então ele deu uma que não funcionava a eles e roubou o elemento antes que o pegassem. Para abastecer o carro, os dois precisam usar roupas de proteção nuclear. Marty filma o doutor que vai fazer uma viagem para 25 anos no futuro. Quando o homem está se apresentando novamente à câmera, se lembra que esqueceu de carregar plutônio extra para poder voltar, senão ficaria preso no futuro. Einstein começa a latir e o cientista entra em desespero. O grupo líbio o acharam e buscam por vingança. Eles atiram e o doutor tenta fazer o mesmo, mas a sua arma não funciona. O grupo encurrala o cientista e descarregam balas nele. Marty grita pela vida de seu amigo, mas precisa fugir também. Entretanto, também acaba encurralado, mas o atirador precisa recarregar a arma, o que dá tempo do garoto entrar no carro. Começa uma perseguição e quando Marty olha no retrovisor, o homem está apontando um lança-míssel para ele. Então o garoto acelera o máximo que dá no carro para salvar a sua vida. Entretanto, isso faz com que ele vá para outro local, já que atingiu a velocidade necessária para a viagem no tempo. O carro vai parar em um estábulo e uma família vai ver do que se trata, quando eles se deparam com Marty saindo vestido com a roupa de proteção, algo que nunca tinha sido visto antes, e fogem com medo do que pode ser. Eles acham que é um mutante e o pai da família volta atirando. O protagonista entra no carro e foge, entretanto percebe que está em outra época quando tudo que era para ter construções está vazio. O carro para de funcionar e ele vai pedir ajuda a outro veículo que passa na estrada, mas o casal não para por causa de sua roupa que os assusta. Marty empurra o carro para trás de uma placa e o esconde. Ele chega ao centro da cidade e percebe muitas coisas diferentes do que está acostumado. Uma das principais é o relógio que aquela mulher queria salvar mais cedo. Ele está funcionando perfeitamente. O garoto percebe que dentro de uma lanchonete há um telefone público e corre para usá-lo. Ele tenta ligar para o doutor, entretanto o homem não o atende. Marty está tomando café quando Biff entra na lanchonete. Ele chama pelo seu sobrenome e o garoto acredita ser com ele, contudo logo percebe que está sentado ao lado de seu pai. Biff pergunta sobre o dever de casa que ele deveria fazer, mas passou para George e depois irá refazer com a sua letra. Como o garoto ainda não o fez, ele o alerta do que irá acontecer se não acabar e diz que não o quer mais na lanchonete. O protagonista fica simplesmente em choque de estar frente a frente com seu pai mais novo e o Wilson chega dando um toque em George para que ele pare de deixar que os outros o humilhem. Wilson diz que não passará a vida neste emprego se humilhando e que seu amigo devia seguir seu exemplo. Marty diz que ele seria um bom prefeito e o rapaz fica pensativo sobre a ideia. O protagonista se distrai e perde seu pai de vista. Ele sai correndo da lanchonete e o procura pela cidade. Marty encontra a bicicleta dele e quando olha para cima, percebe que ele está em uma árvore espionando uma moça. Entretanto, ele se desequilibra e cai. O protagonista quer salvar seu pai de ser atropelado e acaba que ele mesmo seja. Mais tarde, o garoto acorda em uma casa e quando é ligada a luz do quarto, encontra sua mãe jovem. Marty fica novamente em choque e percebe que está só de cueca. Lorraine o chama de Calvin por causa do nome que há em sua cueca, Calvin Klein. Ela se aproxima mais do garoto e senta na mesma cama que ele. Marty tenta fugir da garota e acaba caindo da cama. Os dois descem para jantar e os pais dela, no caso seus avós, fazem perguntas a ele. O garoto acaba conhecendo também seus tios quando eram mais novos
novos, inclusive o tio Joey, que está em um chiqueiro, e Marty o diz para se acostumar a ficar atrás das grades. Todos conversam no jantar e Lorraine sugere que o garoto durma na casa, já que acabaram o atropelando e seus pais não estão em casa como ele havia dito antes. Ela passa a mão na perna de Marty e diz que ele poderá dormir em seu quarto. O protagonista levanta muito rápido e diz que terá que ir embora. Ele vai até a casa do doutor e assim que bate na porta, é posto para dentro. O homem testa uma de suas invenções em Marty, mas ela não funciona. O garoto tenta explicar para ele que precisa de sua ajuda para fazer a máquina funcionar novamente e tenta provar que é do futuro mostrando uma foto dele e de seus irmãos. Mas o cientista não acredita, pois parece ser uma falsificação a fotografia, já que o irmão de Marty está com o cabelo falhado na foto. O doutor tenta dispensar o protagonista, mas os dá ouvidos quando ele conta a história que havia escutado anteriormente de quando o cientista bateu a cabeça e desenhou o capacitor. Os dois vão até onde Marty escondeu o carro e ele mostra para o doutor. De volta na casa do cientista, o protagonista passa na TV a fita que ele gravou na noite em que ele viajou no tempo. Entretanto, na fita o doutor descobre que o carro viaja quando é gerado 1,21 gigawatts e naquele ano é difícil de fazer isso acontecer, a não ser por um raio. Neste momento, Marty mostra a ele o folheto que aquela mulher do relógio do centro da cidade havia lhe dado mais cedo, onde diz que no próximo sábado haverá uma tempestade em que um raio fará o relógio parar de funcionar. O cientista diz que o garoto não pode sair de casa até lá, pois isso pode fazer com que ele mude algo do futuro que interfira na sua existência. Quando Marty diz que encontrou com seus pais, o doutor pede para ver a fotografia dele e de seus irmãos novamente. O irmão mais velho do protagonista começa a desaparecer. Os dois vão até a escola para que o protagonista tente consertar as coisas e fazer com que seus pais se apaixonem novamente. Ele leva George até Lorraine para apresentá-los, mas a garota presta mais atenção em Marty. O doutor percebe que a mãe do garoto está apaixonado por ele e eles armam um plano em que George convidará ela para ir ao baile e eles se beijarão pela primeira vez, assim como a história verdadeira dos dois. Marty chega novamente em George, pergunta o que o garoto está fazendo e ele responde que está escrevendo histórias de ficção científica. O protagonista coloca seu plano em ação e fala para seu pai que Lorraine gostaria de ir ao baile com ele, é só ele convidá-la. Mas George não acredita ser verdade e que ela preferiria ir com Biff. Marty não entende o porquê dele ter dito isso e quando olha para trás, enxerga o rapaz implicando com a sua mãe. Marty, incomodado, puxa o homem e diz para ele escutar quando Lorraine dizer para ele não encostar nela. Os dois vão começar a brigar quando o inspetor chega e Biff decide encerrar a discussão. Marty vai atrás de seu pai de novo e tenta mais uma vez convencê-lo a convidar Lorraine ao baile, mas ele diz que não irá e ninguém fará com que ele mude de ideia. Então, o protagonista veste a sua roupa nuclear e no meio da noite faz uma visitinha a seu pai, o que no outro dia resulta em ele procurando Lorraine para convidá-la ao baile. Os dois vão até a lanchonete e antes que George pudesse falar o que queria a garota, Biff aparece caçando briga. O rapaz diz que já havia o avisado para não aparecer mais ali e quando começa a ir para cima do pai do protagonista, Marty coloca o pé para que ele caia. Depois, o distrai e lhe dá um soco no rosto. O grupo de Biff e o próprio saem atrás de Marty, que com um skate improvisado foge pela cidade. A perseguição acaba com um grupo ainda no carro, mas ele está cheio de esterco. O protagonista volta para a casa do doutor e quando vai contar sobre o que aconteceu com ele na noite da viagem no tempo, o cientista diz que não quer saber nada do futuro para não pôr sua existência em risco. O doutor mostra ao garoto o plano que montou para mandá-lo de volta. Contudo, quando vão fazer uma simulação na maquete, ela não dá muito certo e o carrinho pega fogo. Alguém bate na porta e os dois cobrem a máquina do tempo. É a Lorraine e ela seguiu Marty até a casa do cientista. A garota sugere que o protagonista convide para o baile, mas o garoto pergunta se George não a convidou.
Lorraine acha o pai do garoto simpático, mas acredita que um homem tem que defender as pessoas, assim como Marty vem fazendo desde que apareceu. Na próxima cena, vemos o protagonista conversando com George. Ele faz um plano em que levará Lorraine ao baile, mas quando estiverem no estacionamento, o seu pai irá aparecer e salvar ela das mãos de Marty, que estará forçando a barra com a garota. À noite, vemos o doutor e Marty se preparando para pôr seu plano de levá-lo de volta para casa em ação. O protagonista novamente tenta dizer sobre o que aconteceu com ele no dia da viagem do tempo, mas o cientista o interrompe mais uma vez. Então Marty escreve uma carta contando o que aconteceu e deixa na embalagem um alerta que só pode ser aberto em 1985 e deixa no bolso do casaco do doutor. O garoto está em seu encontro com a sua mãe. Ele estaciona o carro e pergunta se ela se importa, mas a garota está bem saidinha, inclusive pega uma bebida e toma um gole enorme. Após isso, acende um cigarro. Marty se assusta e repreende ela, o que faz com que Lorraine diga que ele parece a sua mãe. A garota tira seu casaco para deixar seu corpo mais à mostra e tenta se aproximar dele, mas o protagonista está muito nervoso. Lorraine toma coragem e o beija. Ela diz que há algo errado logo em seguida, pois quando beija é como se beijasse seu próprio irmão. Biff abre a porta do carro e puxa Marty para fora. Ele está muito zangado pelo prejuízo que teve em seu carro por causa daquela perseguição. Lorraine vai proteger sua apaixonite, mas isso faz com que o valentão entre no carro e a obrigue a ficar ali com ele. Os amigos de Biff batem no protagonista e o colocam em um porta-malas. George chega no estacionamento e toma coragem para colocar o plano em ação. Ele abre a porta do carro e no meio da frase se depara com Biff. Lorraine grita para que ele a ajude e isso faz com que o garoto proteja sua amada de quem vem incomodando os dois há tempos. Mas Biff é muito grande e mais forte que George, então o mobiliza. Neste momento, o grupo de músicos do baile consegue tirar Marty do porta-malas. Lorraine tenta ajudar George e acaba sendo empurrada. Isso faz com que algo dentro do pai do protagonista cresça e ele cria coragem para dar um soco em Biff. Neste momento, a tempestade começa a dar seus primeiros sinais e Marty corre até a banda, pede que eles toquem mais uma música, que foi a que rolou o primeiro beijo de seus pais. Mas como quem toca guitarra teve a sua mão cortada, o protagonista se propôs a substituí-lo. Ele percebe que na foto com seus irmãos os dois já desapareceram e agora é a sua vez de acontecer o mesmo. Lorraine está dançando com George, quando o outro o tira e pega seu lugar. Isso faz com que Marty comece a desaparecer realmente e a se sentir mal, mas como George volta para recuperar a sua amada e a beija, o protagonista volta a sentir e ver suas mãos. O grupo musical até pede que ele toque uma mais animada com eles e o protagonista se passa no palco, trazendo algo novo para aquela época em que eles não estavam acostumados. Marty se despede de Lorraine e George, deixando lembranças boas com eles. O doutor já começa a se desesperar com o atraso do garoto, mas ele chega a tempo. O protagonista está entusiasmado por ter visto seu pai enfrentar Biff, algo que ele nunca tinha feito anteriormente, e o cientista tem medo que com essa informação, algo no futuro tenha mudado. Os dois se despedem, e quando Marty está entrando no carro, o doutor percebe que há uma carta em seu bolso. Ele começa a surtar sobre ter dito que não queria informações sobre o futuro e rasga a carta. Neste momento, um galho de árvore cai, o que faz com que a ligação de fios que faria o raio ser conduzido até o carro seja desconectado. Marty ajuda o doutor a subir no prédio e a pegar os cabos novamente. O cientista arrisca a sua vida para fazer aquele garoto voltar à sua realidade. Marty, dentro do carro, muda o horário em que voltará para 10 minutos mais cedo, para assim tentar impedir que o doutor seja atingido pelas balas, mas o carro para de funcionar neste momento. Frustrado, batendo a sua cabeça no volante, consegue fazer com que o carro pegue. Agora quem enfrenta mais problemas é o cientista, que ao conseguir conectar um cabo, outro se desconecta. Ele usa como tirolesa os cabos e consegue chegar a tempo no chão. Quando está quase interligando os cabos, o raio atinge o prédio e percorre os fios. O corpo do cientista é atingido junto e serve como meio para que a eletricidade chegue ao
ao outro fio. O doutor comemora o sucesso de seu plano. Marty consegue voltar à sua época e quando tenta fazer o carro pegar novamente, o grupo de líbios passa por ele. Então o protagonista resolve ir correndo para tentar alcançar seu amigo com vida. Entretanto, ele chega no momento em que o doutor é atingido e descobre também que logo depois que ele foi para o futuro, o grupo se chocou com algo. Marty corre para ajudar o cientista. Ele já começa a se emocionar pela perda de seu amigo quando o doutor abre seus olhos perfeitamente bem. Acontece que ele leu a carta que o protagonista havia deixado no passado e se protegeu com um colete. O cientista deixa o garoto em casa e irá agora partir para 30 anos no futuro, junto com Einstein. Marty acorda no dia seguinte em seu quarto. Enquanto está caminhando por sua casa, percebe que ela está um pouco diferente do que ele se lembrava. Seus irmãos também estão se vestindo diferentes, principalmente o mais velho que está vestido de terno e diz que irá para o escritório. George e Lorraine aparecem. O protagonista se espanta com a diferença. Eles estão mais magros e felizes, principalmente quando a sua mãe diz gostar de Jennifer. Marty diz que não tem como ir ao encontro de hoje à noite com a garota, pois o carro havia sido batido e quando seu pai vai abrir a porta para verificar, o protagonista descobre que Biff que trabalha para eles. Para sua surpresa, também chega a novidade que seu pai é escritor e o lote do novo livro de ficção científica com romance acabou de chegar. E para melhorar, Biff entrega para Marty as chaves de seu carro. Ele descobre ter o veículo que havia dito para sua namorada que era seu sonho mais cedo. Jennifer aparece na garagem e Marty reage como se não a visse há muito tempo. Na hora que ele vai matar a saudade de sua namorada, o doutor aparece com um carro e diz que os dois precisam entrar para irem para o futuro, pois há algo envolvendo seus filhos que eles precisam ver. O protagonista diz para ele tomar cuidado, pois a rua é curva, mas o cientista diz que eles não precisam de ruas para onde vão, e o carro começa a se modificar e flutuar. Biff está atrás de Marty para lhe mostrar algo e acaba vendo o carro voando e se impressiona. Assim que a viagem no espaço-tempo funciona, quase que eles batem um táxi e Marty pede que o cientista explique a ele o que está acontecendo. O doutor explica a data que estão e é no ano de 2015. Apesar de não ser normal existir carros voadores, Jennifer mais se impressiona com a ideia de estar no futuro do que do veículo flutuante, então Marty explica a ela do que se trata. A garota começa a fazer muitas perguntas, o que faz com que o doutor se obrigue a usar um aparelho nela que induz ao sono. O cientista pousa em um beco e mostra para Marty seu novo rosto. Ele estava usando um disfarce para parecer mais velho, para que o garoto não se assustasse. Depois, ele manda que o protagonista vista a jaqueta e o tênis para se camuflar nesta época. Eles deixam Jennifer no beco e Marty coloca um boné para ficar mais parecido com seu filho. O cientista o instrui para que faça exatamente como seu plano e pede que ele não fale, não olhe e nem respire perto de alguém. Como o garoto não está entendendo, o doutor mostra um jornal em que diz que o filho de Marty será preso no dia seguinte. O cientista explica que ainda pode piorar, pois nos próximos dias a filha dele vai parar na cadeia por tentar tirar seu irmão da prisão. Marty fica um pouco relutante em deixar Jennifer sozinha no beco e desacordada. Entretanto, o cientista diz que não tem problemas e ela ficará apenas alguns minutos ali. O garoto coloca o plano em ação e na cidade admira tudo que há de novo. No estabelecimento, acaba encontrando Biff mais velho. O senhorzinho diz que deve ser difícil para ele conviver com seu pai fracassado. No caso, ele se refere a Marty mesmo, por pensar que esse seria o filho do protagonista. Griff aparece xingando seu avô por não ter limpado bem o seu carro e diz para Marty não sair de onde ele está que será o próximo. Seu filho entra no estabelecimento e o protagonista se esconde para que ele não o veja.
Griff pega no pé do garoto e conversa com ele sobre um assalto que ele recebeu um convite do rapaz para participar, mas o filho de Marty tenta recusar. Griff arremessa o garoto para dentro do balcão e Marty troca de lugar com ele, pega o seu boné e enfrenta Griff fingindo ser o garoto. Eles começam a brigar depois que o rapaz chama o protagonista de covarde. O protagonista pega uma espécie de patinete flutuante e o transforma em um skate para fugir do grupo de Griff, mas ele não contava que eles também tinham estes skates. Biff, limpando o carro, acha essa cena um pouco familiar. O skate não funciona na água, a não ser que tenha um turbo nele. Sendo assim, o protagonista fica preso com um grupo indo em direção a ele. Mas Marty não vai deixar ser pego e pula na água, fazendo com que o grupo de Griff atravesse uns vidros e invada a torre do relógio. Um pouco depois desta confusão, o protagonista é abordado por um senhor que pede que ele assine uma petição para arrumarem um relógio da torre que foi atingido há 60 anos por um raio e não funciona desde então. Marty, enquanto conversa com ele, presta atenção em umas propagandas que passam e o senhor diz que queria voltar no tempo para apostar no time que ganhou, para assim enriquecer. Isso desperta uma ideia no protagonista de comprar um almanaque com o resultado de todos os jogos dos anos de 1950 ao 2000. O cientista encontra Marty e enquanto está estacionando, Biff aparece e reconhece o carro que havia visto há 30 anos. Ele se dá conta ser o mesmo quando o filho de Marty esbarra nele. Na capa do jornal que o cientista tinha do dia seguinte, está com uma matéria diferente. Não é mais o filho de Marty na capa, mas sim o grupo de Griff sendo preso pelo estrago que fizeram na torre do relógio. Os dois podem voltar para casa já que cumpriram a missão. E quando Marty está pegando a sua revista, o cientista a toma e dá um sermão no garoto, explicando que as viagens no futuro não são feitas para lucrar, mas sim para ajudar no conhecimento. Quando o doutor vai pôr a revista no lixo, eles enxergam Jennifer sendo pega por duas policiais e a levam para sua casa do futuro. Contudo, isso pode ser perigoso, pois o seu corpo do futuro, ao se ver com o seu do passado, pode acontecer muitas coisas, como um choque resultando em um desmaio que não tem previsão de duração. Biff espera os dois saírem para pegar a revista da lixeira e escuta a conversa toda sobre a máquina do tempo. Jennifer acorda na sua casa do futuro. Ela tenta sair de dentro dela, contudo na porta não há maçaneta. Então ela se esconde enquanto Lorraine e George entram pela porta que foi aberta por sua filha. Enquanto isso, Marty e o cientista estão no trânsito tentando chegar no local. O doutor pensa ter visto um táxi seguindo eles, mas pensa estar ficando louco. Quando chegam na vizinhança, o cientista diz que Marty precisa ficar no carro para que não haja perigo deles barrar com si mesmo. Entretanto, não é o forte do protagonista seguir regras, e ele sai caminhando pelo local, deixando o carro aberto. Jennifer observa na casa de Marty mais velho, conversando com um colega sobre uma proposta de negócio ilegal, e por ser desafiado pelo homem a fechá-la, ele acaba fazendo. Entretanto, isso resulta em sua demissão. O cientista encontra Jennifer pela janelinha do cômodo que ela está escondida e diz para ela sair pela porta da frente. Explica que é só usar a sua digital que ela irá abrir. Contudo, quando ela está saindo, se depara com ela mesma, só que mais velha, e isso faz com que as duas desmaiem. Biff estaciona a máquina do tempo sem que o garoto perceba que ela foi usada e pega. Marty e o cientista correm com Jennifer para o carro. O doutor conta que quando chegarem em 1985, ele irá destruir a máquina do tempo. Os dois colocam Jennifer no balanço de sua casa do lado de fora e formam um plano de Marty acordá-la no dia seguinte e convencê-la de que tudo isso foi um sonho. Quando o protagonista está indo embora, ele diz que não se recordava que as janelas da casa da garota tinham grades. O cientista deixa Marty em casa. O garoto se depara com um portãozinho cadeado e terá que pulá-lo, o que é
é estranho, pois nunca esteve assim. Ele entra em seu quarto pela janela que estava entreaberta, mas se depara com uma garota dormindo em sua cama e percebe que esta é a sua casa, mas não a sua família. O protagonista sai caminhando pela vizinhança e acha um jornal em uma varanda. Ele confirma ser o ano certo e seu supervisor da escola aponta uma arma para que ele não roube o jornal. Marty tenta falar com ele, pois parece que o homem não se lembra de seu rosto, e o supervisor diz que já faz 6 anos que a escola foi queimada e que nunca ouviu. Um grupo de gangues passam atirando, e o protagonista confirma que alguma coisa muito errada aconteceu. Ele encontra no centro da cidade um prédio enorme com o nome de Biff. Em um pequeno museu conta a história do homem que agora tem muito dinheiro, e Marty descobre que Biff se casou com Lorraine. Os capangas do homem apagam o protagonista e ele acorda dentro do prédio. A sua mãe está um pouco diferente e Biff chega muito brabo com um garoto. Quando o homem insulta o pai de Marty, Lorraine vai defendê-lo e acaba sendo empurrada para o chão. O garoto tenta fazer alguma coisa, mas acaba apanhando também. Sua mãe, depois que Biff sai, conta para ele que George faleceu há 12 anos e por isso ela se casou com ele. O cientista encontra o protagonista no cemitério e mostra para Marty a matéria que saiu sobre seu pai no jornal, dizendo que alguém tirou a vida dele com um tiro. O doutor mostra também o que encontrou no carro para Marty, a sacola que estava o almanaque e um pedaço da bengala de Biff. Os dois chegam à conclusão que Biff do futuro levou o almanaque para o Biff do passado, para assim ele saber o resultado de todos os jogos e enriquecer. E isso tudo é culpa do protagonista que pensou nessa ideia e comprou aquela revista. Marty volta para a torre e vai até Biff para conversar. O protagonista pergunta para o homem quando e como ele pegou o almanaque. Biff conta que em 1955 o senhor apareceu para ele dizendo ser um parente distante e perguntou se ele gostaria de ser rico. Claro que o garoto havia dito que sim. Então este senhor lhe entregou a revista e disse para nunca deixá-la jogada por aí, pois ali havia a resposta de todos os jogos. E que se um dia um garoto ou um cientista fosse atrás dele para eliminá-los. Marty, enquanto ele falava, pegava uma caixinha de fósforo da mesa do seu padrasto para guardar para mais tarde. O homem aponta uma arma para o protagonista, a mesma que foi usada para tirar a vida de seu pai. O garoto foge para o telhado e Biff diz para ele pular, senão irá atirar. Quando Marty diz que a polícia irá achar a bala e incriminá-lo, o homem confessa ser dono dela e que nunca relacionaram a bala do corpo de seu pai com a arma que ele segura. O garoto se joga do telhado, entretanto o cientista estava o aguardando com um carro e ao abrir a porta acerta Biff que desmaia. O protagonista diz o ano que precisam voltar para o doutor, mas pergunta o que farão sobre Jennifer e Einstein. Contudo, o cientista diz que se conseguirem fazer com que volte ao verdadeiro 1985, os dois não se lembrarão deste lugar e tudo ficará bem. Os dois voltam. E o doutor entrega para Marty um binóculo e um walkie-talkie para eles manterem contato. Desta vez eles precisam tomar mais cuidado, pois há mais 2 de cada um da dupla. O protagonista compra uma roupa para seguir Biff disfarçado e se esconde dentro do carro do rapaz. Biff está pegando no pé de Lorraine, dizendo que um dia ela será sua esposa. Quando ele volta para o carro, seu corpo do futuro está na direção e diz que sabe como fazer com que a moça case com ele. O senhor diz para o rapaz que a resposta para todos os jogos está naquele livro e comprova que diz quando liga o rádio. Ele fala quem irá vencer e realmente acontece. Marty fica preso dentro da garagem da casa de Biff e chama o cientista pelo rádio. Contudo, ele diz que não pode sair com o carro em plena luz do dia, mas que dará um jeito de ir até a casa do rapaz. À noite, Biff vai ao baile e quando sai com o carro, o cientista passa por ele com uma bicicletinha. Enquanto ele anda pela cidade procurando por Marty, acaba se encontrando com ele mesmo, mas tenta fazer de tudo para que não cruze os olhares para não acontecer algo como foi com Jennifer. Ele ajuda a si próprio no passado a montar aquela corrente de cabos para que o primeiro Marty de 1985 vá para o futuro, saindo de 1955.
O protagonista consegue contatá-lo que está no carro de Biff indo para o baile. Marty tenta pegar de diversas formas o almanaque, mas não obtém sucesso. Entretanto, o que o ajuda é quando o supervisor do colégio confisca das mãos de Biff a revista, então o protagonista vai até a sala dele para pegá-la. Quando tira o almanaque da lixeira, o garoto comemora. Contudo, Biff pôs uma revista de conteúdo adulto dentro, só usou a capa do almanaque para escondê-la. Ele tem mais uma chance de pegá-la, pois neste momento seu pai enfrenta Biff pela primeira vez e o desmaia com um soco. Marty vai no meio da confusão e pega a revista de dentro da roupa do rapaz e se esconde no baile para não ser pego. Os amigos de Biff querem pegar o protagonista por ter estragado o carro naquela perseguição que terminou com eles embaixo do esterco. Entretanto, se conseguirem, irá fazer com que o primeiro Marty não consiga viajar para o futuro. Então Marty, segundo, o ajuda. Ele sobe na estrutura do palco e faz com que sacos de areia caiam em cima dos rapazes. Biff encontra o Marty disfarçado e o chama para brigar. Entretanto, o garoto recusa e está indo embora, mas volta assim que o rapaz o chama de medroso. O Marty primeiro abre a porta nesse instante e ela bate no rosto de Marty II, que desmaia. Assim, Biff recupera o almanaque e lhe dá 2 chutes no corpo. O protagonista encontra o cientista no teto e conta o que aconteceu. Então os dois entram no veículo e saem atrás de Biff. O cientista bate o veículo até a altura do carro de Biff e Marty calça o skate voador do futuro para conseguir perseguir o veículo de Biff. Ele abre um pouco a porta para pegar o almanaque, entretanto o rapaz percebe e começa a jogar o carro de um lado para o outro para que ele caia, mas o protagonista consegue pegar a revista. Biff não desiste, e no túnel está decidido em atropelar Marty para recuperar o que irá o enriquecer, mas ele não contava que o cientista estaria esperando Marty e que isso salvaria a vida dele. No fim, Biff acaba com seu carro embaixo do esterco novamente. Os dois voltam para onde Marty escondeu o carro atrás de uma placa na primeira ida 1955 e o cientista manda que ele queime o almanaque, enquanto tenta achar uma maneira de pousar, pois está muito arriscado com a tempestade que está se formando. O protagonista usa a caixa de fósforo que pegou do prédio de Biff e ela muda seu design. O jornal em que dizia que o pai de Marty perdeu a sua vida muda para outra matéria sobre o homem, e o jornal que dizia que o cientista tinha enlouquecido também muda para um que ele foi homenageado. Os dois estão conversando e comemorando pelo walkie-talkie, quando o cientista dentro do carro é atingido por um raio, e isso faz com que aconteça a viagem no espaço-tempo. Em seguida, um homem vestido de preto vai até o protagonista e entrega uma carta para ele. O homem conta que guarda essa carta há 70 anos e que onde ele trabalha apostavam se realmente estaria alguém no lugar marcado para entregar. Na carta dizia que o cientista voltou para 1885, mas que está bem e muito feliz. E Marty vai até o doutor de 1955 para pedir ajuda. Entretanto, o homem desmaia quando vê novamente, pois recém tinha visto uma versão do garoto indo para o futuro. Em sua casa, o cientista acorda e acaba levando outro susto quando vê o protagonista. Entretanto, ao ler a carta que o doutor do futuro havia escrito, ele compreende o que aconteceu. Os dois vão até o cemitério da cidade e, para encontrarem um carro que foi escondido, fazem uma explosão. Após colocarem a máquina do tempo no guincho, Marty busca o cachorrinho do doutor para irem para casa. Ele estava em cima de um túmulo choramingando. Contudo, quando o protagonista vai pegá-lo, percebe que na lápide está escrito o nome do cientista. Ele foi baleado nas costas em 1885 e acabou perdendo a sua vida. Na biblioteca, os dois encontram fotos da família de Marty da época. O homem que baleou o cientista e ele ao lado do relógio que será posto na torre do centro da cidade. O protagonista decide voltar para 1885 para salvar o doutor e depois os dois irão viajar para 1985. Em uma área aberta, Marty realiza a viagem no tempo com a ajuda do cientista da época. Entretanto, assim que chega naquela época, quase bate com um carro em uns índios que vinham em sua direção em cima de seus cavalos.
cavalos. O protagonista esconde o carro em uma caverna, contudo percebe que uma das flechas dos índios atingiu o tanque de combustível, fazendo com que toda a gasolina vazasse. E ainda não sendo o suficiente, um urso aparece e começa a persegui-lo. Na fuga, o garoto acaba escorregando e caindo de um pequeno morro. Entretanto, enquanto rolava para baixo, ele bate a cabeça e acaba desmaiando. Um ancestral de sua família que o encontra e o leva para dentro de casa. Depois que está acordado, Marty conhece o primeiro de sua família a nascer na América. O chefe da casa o ajuda a ir até a cidade e até lhe dá um chapéu de presente. O homem sente como se fosse dever dele ajudar o garoto, apesar de sua esposa não concordar. O garoto, quando chega no local, se depara com coisas muito diferentes, pois quase nada do que ele tinha tido contato havia sido construído de fato, como a torre do relógio que ainda estava em andamento. Marty decide ir até o bar do local para ver se encontra alguém que saiba do doutor ou algo assim, e acaba virando motivo de piada por suas roupas extravagantes para a época. O homem que o protagonista havia lido que baleou o cientista entra no bar. O apelido do homem é Cachorro Louco e ele implica com Marty, o que resulta em uma perseguição pela cidade. O protagonista acaba sendo laçado como um animal e arrastado até um local onde o penduram para lhe enforcar. O doutor chega bem na hora e salva a vida de Marty. Tanner cobra o cientista por um trabalho que ele havia feito e como o homem não pagou o doutor, ele planejou para que o cachorro louco acabasse prejudicado, mas ele cobra esse prejuízo. O cientista diz que isso é problema dele e Tanner o ameaça de um dia o balear pelas costas. Marty revela para o doutor sobre sua lápide que ele encontrou e na foto havia uma homenagem para uma tal de Clara. Entretanto, o homem diz não conhecer nenhuma. Em seguida, um homem da cidade entrega para o cientista o nome e as instruções da professora de ciências que chegará logo e ela se chama Clara. O doutor diz que não acontecerá de se apaixonar. Marty conta para ele que o tanque de gasolina foi atingido e os dois tentam fazer vários testes com animais e bebidas fortes para que o carro pegue, mas nada disso funciona. Então, o cientista bola um plano em usar o trem para empurrar o carro na velocidade necessária para a viagem acontecer e assim conseguirem ir para casa. Enquanto conversam sobre alguns detalhes do plano, uma moça com seus cavalos descontrolados a puxando passa por eles pedindo ajuda e o doutor a salva. Ele se apaixonou por ela instantaneamente, ainda mais quando conversam sobre ciência e descobre que essa mulher é a Clara. Marty se dá conta que é a mesma professora que ele ouviu falar em 1985, que caiu no desfiladeiro no passado e o mesmo leva o sobrenome dela. Entretanto, o cientista impediu isso de acontecer. Os dois, na casa do doutor, repassam um plano sobre usar o trem para fazerem o carro viajar no tempo. No entanto, Clara acaba aparecendo no local e os dois cobrem o carro para ela não acabar o vendo. A moça pede que o cientista use suas habilidades de ferreiro para consertar seu telescópio e o mesmo aceita. Ela já aproveita a oportunidade para que a noite marque de se ver no grande festival de inauguração da torre do relógio da cidade. À noite, Marty e o doutor presenciam a inauguração e até acabam tirando uma foto ao lado do relógio. Quando o cientista enxerga Clara, se encanta na hora com sua beleza e a convida para dançar. Enquanto isso, Marty fica em choque com as habilidades de dança de seu amigo e testa o início dos jogos de tiro. Tanner, na entrada do festival, é parado pelo delegado que o impede de entrar com armas, então o homem as deixa do lado de fora. Entretanto, ele havia escondido uma pequena em seu chapéu e quando avista o cientista dançando com Clara, coloca a arminha em suas costas e o ameaça. Clara aceita dançar com Tanner para que ele não faça nada com o doutor. Entretanto, quando o homem se passa com ela, a mulher o dá uma lição dando um chute em seu calcanhar. Mas isso resulta com que Clara seja empurrada e caia no chão. O doutor o condena, entretanto, como está desarmado, não tem o que fazer e quando Tanner vai atirar no homem, Marty o protege com algo que usa como um frisbee.
que faz com que o cachorro louco erre o tiro. Então Tanner diz que segunda-feira, às 8 horas da manhã, irá pegar o protagonista no centro da cidade e irá o baleá-lo. Como Marty é o único que enfrentou o Tanner, as pessoas da cidade agora o respeitam e lhe oferecem coisas, como um cinturão e arma grátis, claro, se acabar ganhando. Os ancestrais do protagonista se preocupam com que ele tenha tomado uma decisão errada e o alertam. O doutor leva a moça para casa e descobre mais coisas em comum, o que leva os dois a se beijarem. No outro dia, Marty encontra o cientista na cidade. Quando os dois encontram a lápide que está sendo feita, a mesma que o protagonista viu no futuro com o nome do doutor, eles pegam a foto para dar uma olhada e percebem que o nome dele não está mais nela. O cientista repara que o garoto está andando com uma arma por aí e o aconselha a não reagir toda vez que é desafiado e acaba deixando escapar que, por ser assim, acabou sofrendo um acidente no futuro. À noite, quando estão arrumando as coisas para colocarem o plano em ação, o doutor revela que ficará naquela época por estar muito apaixonado por Clara. Contudo, Marty o convence a ir junto por ser o certo e o seu amigo avisa que de qualquer maneira irá se despedir da moça. Depois que o protagonista dorme, o cientista decide ir até a casa de Clara para se despedir. Ele a diz que a ama e que não irá vê-la mais, então usando isso, ela pede que ele conte para onde que vai, já que diz ser verdadeiro. Entretanto, a moça não acredita no que o doutor fala, apesar de ser a verdade, e parte seu coração. O cientista vai direto ao bar e pega a bebida mais forte para afogar as suas mágoas, contudo acaba passando a noite no estabelecimento. Marty acorda no dia seguinte procurando por seu amigo e o encontra no bar. Apesar de ter tomado somente uma dose, isso foi o suficiente para que o homem fique derrubado e mesmo fazendo o suco para que o cientista acorde, demora um tempo para ele se recompor. Enquanto isso, Clara, depois de sua decepção amorosa, decide pegar um trem e sair da cidade. Tanner encontra Marty no bar e faz a contagem regressiva para que ele saia. Neste momento, o cientista acorda e eles escapam pelos fundos. Entretanto, um dos homens de Tanner os vê e pega o doutor por estar mais devagar. Clara, no trem, escuta a conversa de dois senhores que falam sobre um homem no bar na noite anterior, que eles nunca tinham visto alguém tão deprimido, e quando ela descobre se tratar do cientista, faz com que o trem pare e desce para ir ao encontro de seu amado. Enquanto isso, Marty decide sair para encarar Tanner e salvar seu amigo. Entretanto, ele propôs um confronto justo, sem armas. Mas o cachorro louco se aproveita desta oportunidade para baleá-lo. Entretanto, Marty fez de escudo algo de ferro que ele havia encontrado e o tiro não lhe atingiu. Quando o homem se aproxima, o protagonista acaba com ele. No confronto, a lápide acabou sendo destruída e na foto que o protagonista havia tirado, ela desapareceu. Agora os dois precisam correr para pegar o trem e colocarem o plano em ação, mas antes Marty dá a arma que ele ganhou e a cinta para seu ancestral. Eles alcançam o trem e antes de chegar ao desvio, pegam o comando dele e alternam a rota. Os dois chegam até o carro e começam a empurrar com o trem, como foi planejado. Enquanto isso, Clara consegue saltar no trem, entretanto, devido ao barulho e à velocidade, o cientista não se dá conta que sua amada está ali e segue para entrar no carro. Então a moça decide puxar a cordinha do trem que faz aquele barulhão para chamar a atenção do doutor. Clara tenta andar até o cientista para os dois entrarem no carro. Entretanto, devido às explosões para aumentarem a velocidade do trem, ela acaba se desequilibrando e quase caindo. Marty tenta os ajudar usando o skate flutuante do futuro que ele trouxe, e assim o doutor consegue salvar a amada e a si mesmo. Entretanto, o garoto acaba fazendo a viagem para o futuro sozinho. Ao chegar na sua época, Marty é quase atropelado por um trem, mas consegue sair a tempo e se salvar. Já o carro foi completamente
totalmente destruído, assim como o doutor queria. O protagonista vai até a sua casa e fica aliviado de saber que seus pais voltaram ao normal. E Jennifer continua na varanda dormindo. Ele acorda e a garota lhe conta o pesadelo que teve. No carro, os dois estão conversando enquanto o sinal está fechado e Douglas para ao lado deles em seu carro. O rapaz sugere para Marty fazer um racha e Jennifer tenta o impedir, mas o garoto aceita. Entretanto, o protagonista dá ré em vez de fazer a corrida e vê que logo à frente um carro teria pego em cheio no seu, o que faria acontecer aquele acidente que o cientista havia lhe alertado. Marty leva sua namorada até onde está o carro destruído e de repente um trem surge. Se trata do cientista, ele sai de dentro e mostra para seus amigos que inventou um trem que viaja no tempo, movido a vapor. O homem apresenta ao casal a sua família, que é composta por Clara e seus filhos. E ainda lhe entregam um presente, que é a foto que os dois haviam tirado ao lado do relógio da torre do centro da cidade. Jennifer explica que o que ela havia deixado em seu bolso sobre a demissão de Marty desapareceu, e o cientista explica que por causa das diversas viagens que eles fizeram, abriu a possibilidade deles criarem um futuro. Eles se despedem um dos outros e o doutor entra em seu trem que agora voa também. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!